Vamos entrar em comunhão com o Senhor. Ó Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue do Senhor Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos, por pensamentos, por palavras, por atos, conscientes ou inconscientes, lembrados ou esquecidos, por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nos perdoe. Ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nos perdoe todos os pecados cometidos, por pensamento que pensamos não ter pensado, por coisas que fizemos não ter feito, Senhor, por coisas que falamos não ter falado. No nome do Senhor Jesus, nos perdoe. Nos perdoe, ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, de todos os pecados cometidos, que daria lugar ao diabo e aos demônios para agir, ou para usar pessoas ou influenciar em pessoas, ou em alguma dimensão espiritual no físico, através de setas ou dardos inflamados, ou na manipulação de pensamentos, pessimismo, negativismo, pesadelos, sonhos da carne, sonhos de engano, na manipulação de visão, na manipulação de revelação, ou qualquer tipo de enganação. No nome de Jesus, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Pai Celestial, no nome de Jesus, para que não haja porta, nem janela, nem brecha, nem lugar, nem legalidade, nem para o diabo agir, nem para os demônios. No nome de Jesus, nos perdoe. Ó Pai Celestial, nos perdoe de todos os pecados cometidos, estão gerando impedimento na nossa vida, que seja na financeira, que seja na espiritual, que seja na saúde, que seja no financeiro, que seja no profissional e outras áreas que eu não tenha citado. Mas cada um confesse, Senhor, no nome do Senhor Jesus, para que não haja nenhum impedimento na nossa vida, em nenhuma área sequer da nossa vida, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Também orando, meu Senhor, para que o Evangelho do Reino alcance as pessoas, as quais de alguma maneira têm nos prejudicado, Senhor, pois nós liberamos o perdão para essas pessoas, ainda oramos para elas, para que o Evangelho do Reino nos alcance, para que tenha a mesma oportunidade que nós tivemos, Senhor, de fazer parte da sua igreja. Liberamos o perdão, Senhor, mesmo sem saber quem são as pessoas, ou que fizeram, ou que pensaram, ou que comentaram a nosso respeito, para cumprir assim a sua palavra, Senhor, de liberar o perdão. Assim nós estamos fazendo, Senhor, para que também sejamos perdoados e que não venhamos cair em tentação, e o Senhor nos livre de todo o mal, no nome do Senhor Jesus, pois todo o reino, toda a glória, todo o poder é com o Senhor, é sobre a nossa vida, Senhor, no nome de Jesus. Ó Pai Celestial, no nome de Jesus também te peço que confirma a sua palavra na nossa vida, cumprindo assim as suas promessas, Senhor, pois fiel e poderoso é aquele que prometeu. Te peço que esteja conosco, cumprindo a sua palavra, Senhor, de onde tiver dois ou mais reunidos, o Senhor está no nosso meio. Que esteja o Senhor aqui no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo. Que os seus anjos, serafins, querubins, arcanjos, estejam guerreando em nosso favor, Senhor. Anjos que assistem diante do seu trono, e seja presente aqui conosco nessa noite. E que o Espírito Santo nos dê toda a capacidade de ver, de ouvir, de enxergar em dimensões espirituais, as quais, através do Espírito Santo, possamos enxergar, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Abrindo assim os nossos olhos, para que possamos ver o profundo e escondido. Abrindo o nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que estamos vendo, Senhor. Então que seja aberto os olhos e o entendimento do nosso coração, do nosso espírito, no nome do Senhor Jesus. Que nos dê todo o entendimento da sua palavra, Senhor. Que nos revele os mistérios da sua palavra. Que nos dê o entendimento da sua palavra, Senhor. Pois estamos buscando o Senhor através do Espírito Santo, o autor das sagradas escrituras sagradas, Senhor. Que o Espírito Santo, o autor da sua palavra, esteja nos orientando aqui nesta noite, Senhor, no que diz respeito aos segredos da sua palavra, aos seus mistérios, nos dando toda sorte de entendimento, abrindo assim o nosso coração para que possamos ver o que os olhos humanos não conseguem ver, Senhor, e entender aquilo que o ser humano não consegue entender, que são os seus mistérios, pois está escrito, Senhor, o Evangelho do Reino é loucura para os ímpios, mas é vida e poder para o Senhor na nossa vida, Senhor. É força e poder e autoridade o Evangelho do Reino. E que possamos contemplar a grandeza da sua palavra, Senhor, aqui nesta noite. Para que possamos contemplar, Senhor, a grandeza da sua presença na nossa vida, Senhor. Que os seus mistérios, que os prodígios, as maravilhas já começam por nós, para que vamos testemunhar, Senhor, a grandeza do Senhor na nossa vida.
Assim como o Senhor foi com os discípulos, seja conosco, nos dando todo o entendimento, Senhor. Assim, quando o Senhor soprou sobre eles o sopro da regeneração, e uns dias depois o Senhor derramou o Espírito Santo sobre todos eles, os fiéis que estavam ali aguardando, em obediência ao Senhor, para que não saia de Jerusalém, até que dos altos seja revestido de poder. Por isso nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para glorificar o Senhor da glória, para exaltar o Todo-Poderoso Senhor, porque não estamos olhando aqui nesta noite, Senhor, para as circunstâncias naturais da vida e nem para a ciência, mas estamos olhando aqui para o Deus Pai, para o Deus Filho e para o Espírito Santo. Estamos aqui olhando nesta noite para a sua palavra, Senhor, para o cumprimento da mesma. Não estamos olhando com olhos humanos, Senhor, mas com os olhos espirituais, não para o natural, mas para o sobrenatural do Senhor na nossa vida. Por isso eu te peço aqui nesta noite, abra os nossos olhos para que possamos ver o profundo e escondido. Revele-nos, Senhor, revele-nos tudo quanto precisamos a respeito da sua palavra, nos dê todo o entendimento da mesma, no nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo, em toda a sua plenitude, esteja realizando essas maravilhas aqui nesta noite na nossa vida, começando neste ministério, para que venhamos testemunhar, Senhor, a presença do Senhor aqui na nossa vida em todas as áreas, cumprindo assim a sua palavra, Senhor, pois fiel e poderoso aquele que prometeu. Por isso eu te peço nesta noite, nos dê todo o entendimento, nos dê a compreensão das coisas espirituais, nos eleve aqui nesta noite, Senhor, em uma dimensão espiritual poucas vistas nos dias de hoje, Senhor, para que possamos, conforme a sua palavra, sentar nos lugares celestiais juntamente com o Senhor Jesus e contemplar a grandeza do Evangelho do Reino, Senhor, e da obra realizada no Calvário. Por isso eu te peço nesta noite, esteja conosco, nos dê todo o entendimento, nos dê o conhecimento que precisamos, para que possamos enxergar, Senhor, aquilo que os olhos humanos não enxergam, Senhor, mas que venhamos a enxergar através da sua palavra, através dos nossos olhos espirituais. Que o homem interior aqui nesta noite seja renovado, Senhor, que derrama sobre nós a unção, Senhor, a unção assim como derramou sobre Moisés, Senhor, de ser um grande profeta e um condutor daquela nação, a qual o Senhor levantou para tirá-la do Egito, Senhor. Na mesma unção, o Senhor derramou sobre o teu servo, sobre o profeta Samuel, Senhor, um dos segundos maiores dos profetas após Moisés, Senhor. Assim como derramou da unção, derramou também sobre o teu servo Elias, Senhor. Na mesma unção, derramar sobre o teu servo Gedeade, Senhor, a unção do renovo. Na mesma unção, derramar sobre os teus discípulos, de com ousadia e conhecimento, e na manifestação do Espírito Santo, pregar o Evangelho nos quatro cantos da terra, Senhor, cumprindo assim a sua vontade, de anunciar o plano de salvação, de anunciar que havia feito uma nova aliança pelo seu sangue, de anunciar a salvação a qual o homem estava perdido dela, Senhor, de anunciar o elo de ligação através do sangue do Senhor Jesus, de anunciar, Senhor, o plano de salvação porque havíamos separado do Senhor, e rompendo assim as barreiras as quais nos impediam de chegar ao Senhor. Que este Evangelho seja pregado assim como os discípulos pregaram no passado, Senhor, pois estamos diante do mesmo Deus, diante da mesma palavra, diante do mesmo Espírito e diante do mesmo Evangelho, e com autoridade, poder e ousadia estejamos pregando e anunciando a verdade para todos, Senhor, porque muitos ainda não salvar, Senhor, pois aquele que conhecer a verdade vos libertará da velha religião, libertará do engano. Por isso eu te peço nessa noite, esteja conosco nessa caminhada, Senhor, nos dê toda sorte de entendimento, no nome do Senhor Jesus. Bem forte para Jesus, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. De madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. De
madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjo aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Era fogo na cabeça, era fogo nos pés, era fogo na cabeça, era o fogo do Senhor. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis largar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis largar. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Gabriel já está descendo com um grande rolo na mão. Ele está desenrolando, é bênção, irmão. Gabriel já está descendo com um grande rolo na mão. Ele está desenrolando, é bênção, irmão. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Vamos abrir as Sagradas Escrituras
Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao 46. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao 42. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E ele afastou deles a uma pequena distância e ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhes então um anjo do céu que lhe o fortalecia, e estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que corria ao chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém. Senhor, abra a porta da sua palavra para que eu fale dos seus mistérios, para que eu fale aquilo que convém, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui foi o início, quando Jesus está prestes a cumprir a missão do resgate, que tinha sido previsto pelo profeta Isaías, que o Filho do Homem, que era o Senhor, havia de sofrer, havia de substituir os nossos sofrimentos, como foi previsto pelo profeta Isaías, por volta de entre 680 a 700 anos antes de Jesus, quando ele disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. E ratificado pelo apóstolo Pedro, quando o Espírito Santo deu entendimento a ele, quando ele disse, levando ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Muitas pessoas ainda não compreenderam esta mensagem, irmãos, do resgate, do que Jesus já realizou na cruz do Calvário, achando que ainda aqueles que nasceram de novo têm que carregar enfermidades, carregar problemas, tribulações, sofrimentos, sendo que nosso Senhor Jesus já cumpriu tudo em si mesmo. Não apenas cumpriu, irmãos, mas sim testificou através do Espírito Santo aquilo que ocorreu ali no Calvário. E não foi apenas aquele sofrimento que nós costumamos ver nas Escrituras, até aquela parte onde ele estava ali em terras de julgamento. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele, e cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que te bateu?
e lhes dirigiam muitas outras palavras de insulto. Então todo o sofrimento que havíamos de sofrer já foi sobre o Senhor Jesus. Tudo quanto nós teríamos que sofrer nesta vida, já foi feita a substituição. Jesus já sofreu os nossos sofrimentos. Irmãos, quando Jesus estava de joelho orando ali no Monte das Oliveiras, quando ele viu que estava por vir na vida dele, foi necessário que Deus enviasse um anjo para consolá-lo, porque ele teria que cumprir esta missão de resgatar-nos novamente para o nosso Pai Celestial. Era necessário a crucificação. Mas tem um detalhe: ai daqueles que fizeram isto, ai daqueles que condenaram o justo, fazendo a troca por um injusto, fazendo entre Jesus e Barrabás, eles escolheram a Barrabás. Então nós já vimos muito sofrimento daqueles que os condenaram ao Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, eu ainda percebo que há pessoas que ainda não entenderam o segredo das Escrituras Sagradas. Acho que ainda devemos passar por algum sofrimento, alguma luta, alguma tribulação. Não entendem? Há uns 2 dias atrás, um religioso, quando eu digo religioso, um incircunciso, não é convertido a Jesus, não é evangélico de nenhuma denominação, ele virou para mim e falou assim: mas até onde vai a bondade de Deus, a misericórdia de Deus? Eu quero te fazer a seguinte pergunta: Deus é tão bom, a misericórdia dele é tão grandiosa, até onde pode ir a misericórdia do Senhor? No plano de salvação de uma vida. Aí o Senhor me trouxe na hora a revelação de Jesus juntamente com Nicodemos, quando ele disse: é necessário nascer de novo, nascer da água do Espírito para alcançar o reino de Deus. Porque aquele que é da carne pensa nas coisas da carne, aquele do Espírito pensa nas coisas do Espírito. Ele falou assim: mas não há possibilidade de alguém salvar pela misericórdia de Deus, senão, porque aí invalidaria a obra da cruz. Tudo que Jesus sofreu em nosso lugar seria invalidado, anularia a obra do Calvário realizada por Jesus. Aí ele me disse: mas se eu, por exemplo, quando eu leio a parte das Escrituras, eu posso entender de uma maneira e você entender de outra, ou Deus está falando comigo de uma maneira, está falando com você de outra. Assim, não, é impossível isso acontecer. É impossível. Porque na Escritura Sagrada diz que nenhuma parte da Escritura Sagrada é de particular interpretação, mas sim é dada pelo Espírito Santo. Você não pode, o autor da Escritura Sagrada, o Espírito Santo, lhe dar uma revelação de um texto das Escrituras para você e dar uma revelação para mim, pois existe somente um Espírito Santo, não há dois, e ele é autor das Escrituras Sagradas. Então, se Deus me deu a revelação, não vai dar para você diferente disso. Aí você só conversa, porque ele queria mostrar para mim que havia possibilidade da reencarnação. Eu disse: não existe na Escritura Sagrada a reencarnação. Jesus não disse que há reencarnação, porque na verdade, irmãos, as pessoas que fazem a seguinte escolha: ou ele segue ao Senhor Jesus e a sua palavra, ou ele segue uma religião com as suas doutrinas humanas, as falsas doutrinas, as doutrinas antibíblicas. Ou ele realmente serve a Jesus, ou ele serve a outro Deus que não vai ser Jesus. Porque quando nós dizemos nós somos discípulos do Senhor Jesus, nós somos imitadores dele. Nós imitamos o Senhor Jesus.
Então, o verdadeiro cristão é aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Então, não cabe outra interpretação das Escrituras Sagradas, senão aquilo a qual o Espírito Santo nos deu, pois Ele é o autor das Escrituras Sagradas. Então, quando nós olhamos nesses textos aqui, irmãos, nessa palavra da revelação da palavra de Deus, nós não temos que carregar sofrimento, porque Jesus carregou sobre Ele. É só seguirmos do versículo 22 em diante. Vem a prisão, vem o julgamento, vem a condenação e a morte de cruz. E o cumprimento das Escrituras daquilo que Deus havia anunciado lá em Isaías, que havia transferência de problemas nossos para Ele, ali os seus 680, 700 anos antes do Senhor Jesus. E quando houve a crucificação, irmãos, houve um rompimento de barreiras que nos separavam de Deus. A porta do caminho estreito foi aberta para passarmos. Há 2023 anos atrás. Então, quando nós passamos a seguir ao Senhor Jesus, nós temos que entender o seguinte: que Ele levou sobre Ele aquilo que havíamos de sofrer. Irmãos, na história das Escrituras Sagradas não existe uma condenação de cruz onde o crucificado levou a sua própria cruz, porque eles queriam expor Jesus publicamente, expô-lo à vergonha, ao sofrimento. E muitos entendem que a cruz não era dele, era de Barrabás. Muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia entendem que a cruz não era de Jesus, mas sim de Barrabás. E segundo os historiadores, ele era maior do que Jesus, é menor do que Jesus. Maior ao contrário, quer dizer, Jesus foi puxado para ser crucificado. Foi exposto publicamente diante de todos. É justamente onde é que era o mercado, lá em Israel, lá em Jerusalém. Então foi isso, ele se expôs. Era algo tão grave para ele, irmãos, para ele passar por aquilo, que quando ele começou a orar, começou a suar gotas de sangue. Deus enviou um anjo para confortá-lo, porque ele estava em angústia, porque era algo terrível. Mas aquilo era o sofrimento que havia de cair sobre nós. Então, mediante a crucificação, irmãos, nós temos que orar e não aceitar problemas. Não podemos aceitar derrotas. Não podemos conformar com fracasso, com doenças, enfermidades, moléstias ou outros problemas ou perseguições. Não podemos conformar com isso. Porque Jesus realizou a obra do Calvário. Ele realizou a obra da transferência. Tanto ratificado tanto dito pelo profeta Isaías, quanto ratificado pelo apóstolo Pedro. E quando Jesus mesmo disse que o Filho do Homem havia de perecer. Quando eu analiso as Escrituras, irmãos, eu olho para essas partes as quais Deus prometeu para a nossa vida o cumprimento delas. Porque assim como Ele cumpriu um resgate, foi feito o elo de ligação, mas as barreiras foram rompidas. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus para o nosso Pai Celestial. Então as outras partes das Escrituras Sagradas vai se cumprir na nossa vida. Basta você crer. Basta você não aceite religiosidade na sua vida, mas que a palavra do Senhor faça parte da sua vida no dia a dia. As pregações de antigamente, quando cansei de ouvir, que hoje eu chamo de pregações de fracasso, ou de tribulações, de derrota, apesar que muitos não gostam de ouvir esses termos, mas nós enxergamos as Escrituras Sagradas
no teor dela, assim como o Espírito Santo nos concedeu nos dias de hoje. De enxergar a palavra do Senhor na sua essência, de entender os mistérios da palavra do Senhor pelo Espírito Santo, pois Ele é o autor da mesma. Porque nós estamos vendo inúmeros e inúmeros pregadores pregando coisas que não está conforme o que já foi realizado no Calvário, do que Jesus realizou ali na cruz. Estamos vendo os pregadores participando de carnaval e defendendo o carnaval, a festa da carne, que todos nós sabemos o que está por trás daquilo ali. Nós sabemos que aquilo é satanismo, é uma reverência aos espíritos imundos do candomblé, da umbanda, da quimbanda, é uma reverência à idolatria, ao engano. Então lá participando, e se diz que é cristão, que é pastores de ovelhas. Não, irmãos, e são lobos com pés de algodão, enganando a muitos. As pessoas que não conhecem as escrituras sagradas, ou que deixam ser levado pelas doutrinas da carne, pelas doutrinas do engano, pela enxurrada de mentiras, de teologias. Cada um deve examinar as escrituras constantemente, porque está cheio de falsos mestres atribuindo ao corpo, à igreja do Senhor, tribulações e dificuldades, dizendo que aquilo é normal. Não é normal, irmãos. Jesus realizou a obra da cruz, ela é perfeita. Nenhuma condenação há naqueles que creram no Senhor Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Não há condenação. A obra está realizada, tudo está pronto. Jesus já sofreu o que havíamos de sofrer. O que nós temos que é tomar posse daquilo que nos é de direito, de confirmar a palavra do Senhor na nossa vida, de vivermos o Evangelho na sua plenitude, de apossarmos dos nossos direitos como herdeiros de um Novo Testamento, de bênçãos as quais o Senhor mesmo as prometeu antes mesmo do nosso nascimento. Porque no dia que o Senhor Jesus foi crucificado, nós somos reconciliados com Deus, mediante a nossa confissão pública, o batismo, o arrependimento. Nós voltamos para Deus assim como era no passado. Mediante a crucificação do Senhor Jesus, a porta do caminho até Deus nos foi aberta, particularmente a cada um que converte ao Senhor Jesus. Quando nós convertemos ao Senhor Jesus, em Marcos 16 diz, irmãos, que aqueles que creem, os sinais os acompanham. No dia que nós nascemos de novo, nós recebemos um pacote completo: autoridade, bênçãos aqui nesta terra e a vida eterna na presença do Senhor. Quando nós nos convertemos ao Senhor, irmãos, nós nascemos de novo, recebemos uma identidade de filho de Deus por adoção. Tudo isto foi realizado ali no Calvário, e o sofrimento era tão grandioso, era tão terrível, que o nosso Senhor Jesus suou gotas de sangue. Era tão terrível que Deus enviou um anjo para confortá-lo, porque a missão era grandiosa, porque era algo grande que estava para ser realizado. Era a reconciliação nossa com o Senhor, era barreiras que iam ser rompidas, correntes espirituais que haviam de ser quebradas, portas de bronze que seriam despedaçadas, como diz em Isaías. Jesus realizou a obra perfeita na nossa vida. O que nós temos que acreditar é no que está escrito, e não nessa enxurrada de doutrinas,
doutrinas de tribulações, de dificuldades, e atribuindo a Deus ainda aquilo que é do diabo. Vamos fazer a seguinte separação, irmãos. João 10:10. O Senhor Jesus, ele declara: eu vim para que dar a vida, para que tenha a vida e a vida com abundância. Satanás veio senão matar, roubar e destruir. Então vamos colocar as obras de cada um no seu devido lugar. Então você vai entender quando está acontecendo alguma coisa na sua vida, se procede de Deus ou procede do maligno. É fazer a separação e não atribuir a Deus, porque Jesus já realizou na cruz a obra redentora. Ele já realizou o que precisava de ser feito, irmãos. Nos deixou o manual de instrução, as escrituras sagradas, que o autor é o Espírito Santo. E ainda nos deixou o Espírito Santo para nos fazer entender a mesma. E ainda enviou os seus anjos para nos servir. Então ocupe o seu lugar de vitória. Porque no dia que você nasceu de novo, você se tornou vitorioso, porque a palavra já te garantiu a vitória. A palavra de Deus já nos garantiu a vitória. Como o apóstolo Paulo declara: posso tudo naquele que me fortalece. Posso tudo, irmãos. Então não dê ouvido a essas religiões, essas doutrinas. Como foi dito pelo Espírito Santo no ministério do apóstolo Paulo: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento vai estragar tudo. Quer dizer, qualquer um pedacinho de doutrina antibíblica vai contaminar, vai gerar impedimento. Por isso muitas vezes as pessoas, elas começam a orar ao Senhor e não tem resposta nas orações, nem espiritualmente falando, nem concretizando as suas orações, porque alguma coisa pode estar errada, irmãos. E nós estamos vendo duas situações não muito distantes: uma eleição e agora um carnaval. Então nesses momentos nós temos que mostrar para Deus de que lado nós estamos. É neste momento nós temos que entender o nosso posicionamento de servo do Senhor Jesus. Nós temos que entender nesses momentos, irmãos, o que realmente nós somos e de que lado nós estamos, e testemunhar ao Senhor. Porque uma vez participando das coisas de Deus, caindo no erro, voltando atrás, é como um cão que voltou ao próprio vômito. E é impossível que essas pessoas consigam ser renovadas pelo Espírito Santo, como está em Hebreus capítulo 6. É impossível ser renovadas. Então muitas vezes essas pessoas que pegaram o testemunho delas, aquilo que o coração delas estão cheios, e levar para o altar das igrejas. Aí neste caso estão vivendo vida de derrotas, estão vivendo vida de sofrimento, de tribulações, e o coração fala daquilo que está cheio, a boca fala do coração está cheio, e começa com essas pregações, com essas doutrinas, anulando assim o que Jesus fez na cruz. Por isso Jesus realizou na cruz esta obra, irmãos, da redenção. Foi lá lançado sobre ele aquilo que havíamos de sofrer, e alguém vem aceitar que ainda tem que carregar algum sofrimento, está anulando a obra da cruz, está invalidando aquilo que Jesus fez, tanto dito pelo profeta Isaías quanto ratificado por Pedro. Quer dizer, está deixando parte da crucificação valer a validade dela, que é a salvação, e as outras coisas estão invalidando. É como o incrédulo virou para mim:
Mas eu posso entender de um jeito e você de outro. Não, mas o autor é só um, o Espírito Santo. E se alguém salva pela misericórdia, invalida a crucificação de Jesus. Então por que Deus então realizou uma obra tão grandiosa na vida do Senhor, na crucificação, se pela misericórdia viria a invalidá-la? É esse entendimento que as pessoas estão tendo errado, irmãos. Numa certa feita, há pouco tempo atrás, um jovem virou para mim e disse: olha, eu estou lendo a Bíblia, mas os irmãos lá na igreja, ele era de um ministério tradicional, só de Mateus, tal capítulo, tal versículo, nós ficamos mais ou menos 2 horas debatendo para entender. Está errado, irmãos. Estão tentando entender as escrituras sagradas pela carne, pela inteligência humana. Mas o único que pode nos dar o entendimento das escrituras é o autor dela, o Espírito Santo. Estão vivendo religião e não o corpo de Cristo Jesus. Estão se tornando religiosos, teólogos, e em muitos casos estão invalidando a obra da cruz, porque se alguém tem que trazer sofrimento sobre ele, alguém não está vivendo em paz e está aceitando, ele está invalidando o que foi dito pelos profetas e realizado por Jesus. Está invalidando o que foi dito pelos salmistas e dito pelo apóstolo Pedro, pelo ministério do apóstolo Pedro através do Espírito Santo. Aceitaram a derrota, está invalidando a obra da cruz. Agora imagina o tanto que nosso Senhor Jesus sofreu para cumprir esta missão. De só de imaginar começar a suar sangue, porque o sofrimento era terrível. Raramente nós ouvimos alguém falar sobre as humilhações que ele passou quando ele estava ali na prisão com aqueles que estavam o prendendo, estavam ali guardando ele até o julgamento. Não foi apenas as 40 chibatadas que ele sofreu. Não foi apenas carregar a sua própria cruz, que nenhum outro havia carregado, que supõe que nem era dele. Passar por humilhações. Irmãos, o corpo do Senhor Jesus foi desfigurado. O azorrague, ele tinha pontas de metal ou pontas de osso na ponta, amarrado. Era em torno de 7 a 12 fios, com ponta de metal, com ponta de osso. Quando o profeta diz: pelas suas pisaduras nós somos sarados, o corpo dele foi desfigurado, irmãos. Maria Madalena, quando chegou diante dele, que o viu, não conheceu. Por que ela não conheceu ele? Porque o corpo dele tinha sido todo desfigurado, não era a mesma coisa quando ela viu ele ressuscitado. Porque havia a regeneração do corpo, foi regenerado as marcas dos chicotes, de tudo que ele sofreu. Foi restaurado ali quando ele foi ressuscitado. Ela não conheceu, porque ele tinha sido desfigurado. O azorrague de fogo cortava onde ele acertava a chicotada. Foram 40. Não foi nenhuma nem duas, foram 40. Quando diz o sofrimento dele é que nos trouxe a paz, então nos trouxe a paz. Então o crente não tem que ser tribulado. Pelas suas pisaduras fomos sarados, então não temos que carregar a enfermidade ou a doença. Porque se alguém aceitar simultaneamente, ele está anulando a obra da cruz, está invalidando o que foi realizado no Calvário. Desde o princípio do seu sofrimento até a crucificação, são várias etapas. Está invalidando, porque a obra foi perfeita. Então, irmãos, assim como Deus cumpriu o que havia previsto desde a queda do homem,
Assim como se cumpriu em Jesus a reconciliação, o resgate, a redenção, as outras partes as quais Jesus também anunciou, tanto no seu ministério terreno quanto pelo ministério do Espírito Santo, tudo que foi dito a nosso respeito continua valendo, nos pertence, nos foi dado. Então não abra mão disso, não invalide a obra do Calvário na sua vida, mas tome posse do que é seu por direito. Que a palavra do Senhor faça parte da sua vida, para se cumprir o que diz através do apóstolo Paulo, quando o Espírito Santo nos ensina, quando ele relata através do Espírito Santo, ele diz: se estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo quanto me pedirdes lhe será concedido. Jesus disse para os seus discípulos: enviarei o Espírito Santo, que vos fará lembrar tudo quanto tem ouvido e visto. Então, com tudo quanto Jesus disse para os discípulos, o Espírito Santo trouxe à mente dos seus discípulos, para deixar relatado as promessas do Senhor na nossa vida. Então não deixe que ninguém venha invalidar a obra do Calvário na sua vida. Cuidado, que tem muitos pregadores de internet, ninguém sabe quem são, ou que teologia que eles estão estudando. Tenha como base da sua vida as Escrituras Sagradas, irmãos e irmãs. Tenha como seu ensinador o Espírito Santo. Não sai dando ouvido a todas as opiniões de pregadores, de ditos evangelistas por aí, que não conseguiram resolver nenhum problema da própria vida deles, contradizendo o que diz o Senhor Jesus: tirar a lasca do vosso olho para tirar o cisco do olho do outro. Veja o testemunho deles, olhe para o testemunho de cada um, veja como está vivendo, veja como ele está no seu dia a dia, como é o testemunho dele de vitórias, ou está vivendo em derrotas. Tirai o cisco o lasca do vosso olho para tirar o cisco do olho do outro. Primeiro nós temos que ter o nosso testemunho, irmãos. Nós temos que ter uma vida de vitórias, de prosperidade, ter um testemunho de transformação, de que Deus fez na nossa vida. Grande parte, todos que estão aqui presentes, estão assistindo, alguns estão assistindo, eu sei a mudança que houve nas suas vidas. Eu tenho meu testemunho de vida. Cansei de dizer o tanto que Deus mudou a minha história, e tem mudado, e vai continuar mudando, e com um detalhe, sempre para o melhor. Deus muda a nossa vida para o melhor, porque a obra da cruz é para trazer na nossa vida abundância, alegria. O sofrimento do Senhor Jesus nos trouxe a paz. Temos que ter a paz, temos que prosperar em todas as áreas, porque o Senhor Jesus realizou na obra da cruz tudo quanto havia de nos trazer de tristeza e sofrimento. Ele cancelou tudo isso ali. Quando ele realizou a obra da cruz, ele mudou a nossa história para uma história de vitória, para uma história de prosperidade, e principalmente, em primeiro lugar, a vida eterna na presença dele. Nós temos um direito à vida eterna, e nós temos a prosperidade aqui nesta vida, saúde, alegria, longuras de dias,
Mas é com tribulações não, irmãos, é alegria, com alegria. Porque as promessas do Senhor, o primeiro mandamento com promessa: obedecer vossos pais. Que é o primeiro mandamento com promessa: que aumentarei os seus dias de vida, a vida e com abundância. Tem esses dois versículos, eles são entrelaçados no outro. O de Efésios, quando ele diz que aumentará os nossos dias de vida em obediência à sua palavra. E quando Jesus declara: eu vim para que tenha a vida, e a vida com abundância. O diabo veio senão matar, roubar e destruir. Então aprenda: se está vindo algum problema, não atribua a Deus, mas sim o diabo. Porque depois da crucificação, a história mudou. Foi escrito um novo testamento, feito pelo sangue do Senhor Jesus, que derramou na cruz do Calvário. Foi feita a nova aliança, foi feito um novo pacto, um novo testamento. E é de vitória, porque a derrota foi cravada na cruz, o sofrimento foi cravado na cruz, as doenças foram cravadas na cruz, as enfermidades foram cravadas na cruz, a derrota foi cravada na cruz, o sofrimento foi cravado na cruz. É assim que nós validamos a obra da cruz na nossa vida, de saber que foi realizado ali. Tanto que quando Jesus estava orando, irmãos, ele disse: Pai, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, não a minha. E ali foi feita a vontade de Deus no nosso Senhor Jesus. Foi feita a substituição, foi feito o resgate. Então nós somos resgatados para Deus, cumprindo assim a palavra do Senhor na nossa vida, de tudo quanto Ele determinou, desde a queda do homem na eternidade passada. Amém? Fique de pé e ora ao Senhor. Você vai fazer uma oração essa noite diferente. Você vai orar diferente. Eu quero dar uma linha de raciocínio para você orar. Você vai renunciar toda a obra do diabo na sua vida, toda palavra negativa lançada, ou por pregadores, ou por incrédulos, ou por religiosos. Você vai renunciar, você não vai aceitar na sua vida. Você quer toda a obra da cruz que foi realizada no Calvário, através do Senhor Jesus na sua vida. Você vai renunciar aquilo que lançaram sobre você, que você não aceita. Você não vai aceitar, e quando você não aceitar, é como diz nas Escrituras: resisti-vos o diabo, ele fugirá de vós. Resista, não aceite. Queira o cumprimento da palavra do Senhor que foi realizada na cruz, em toda a sua essência, em toda a sua plenitude. Então não aceite, você vai renunciar, você vai dizer: Senhor, eu não aceito essas pregações negativas que eu já ouvi, lembrado ou esquecido, ou neste ministério, ou na internet, onde é que eu tenho ouvido. Você vai renunciar. Que em alguma situação eu possa ter falado algo para o irmão ou para a irmã, mas eu não tenho o hábito de ministrar nenhum negativismo no corpo do Senhor Jesus. Você vai renunciar nessa noite toda palavra negativa, toda obra do diabo, todo engano, toda palavra de fracasso, de dificuldade, de luta. Você vai renunciar nessa noite e falar: Senhor, eu quero as bênçãos da cruz, eu quero as bênçãos que foi realizada no Calvário. Eu quero, Senhor, que seja completa a substituição que o Senhor fez na minha vida, que foi na cruz do Calvário que o Senhor levou a minha derrota, os meus sofrimentos, as doenças e os males. Eu quero a obra da cruz na minha vida nesta noite, em toda a sua plenitude. Tudo que o Senhor sofreu no meu lugar, eu não aceito mais na minha vida. Comece a orar ao Senhor.
Pai Celestial, nós reconhecemos a grandeza do Senhor, que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho, nosso Senhor Jesus, para todo aquele que nele crê, não preso, mas tem a vida eterna. O que antecedeu a crucificação, Senhor, era algo tão terrível. Nosso Senhor Jesus transpirou, suou sangue. O Senhor teve que enviar um anjo para consolá-lo, porque era algo tão terrível. Então aquilo que foi realizado no Calvário, Senhor, que seja cumprido assim, que se venha assim cumprir a nossa vida, porque nós nesta noite nós renunciamos tudo quanto não procede do Senhor, de negativismo, de pregadores, de pregações, de palavra de incircuncisos, até mesmo de religiosos, ou qualquer tipo de negativismo, ou qualquer tipo de problema, tribulações, nós renunciamos aqui nesta noite, porque nós não aceitamos. Nós queremos nesta noite, Senhor, o cumprimento da sua palavra, o cumprimento da obra realizada no Calvário sobre a nossa vida, Senhor, porque Jesus levou sobre ele aquilo que havíamos de sofrer em todos os aspectos, Senhor, nos trazendo a paz. E ainda no mistério do apóstolo Paulo, quando o Senhor traz, que através do Espírito Santo nos colocou nos lugares celestiais juntamente com o Senhor, queremos estar sentados nos lugares celestiais juntamente com o Senhor, cumprindo assim a sua palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus. É por isso, ó Pai, que eu te peço, nos ensina os teus mistérios, nos dê os mistérios da sua palavra na nossa vida, Senhor, nos revele todo o tempo, porque não vamos carregar cruz, Senhor, porque o Senhor já carregou a nossa cruz, porque quando fomos ao Senhor, te carregamos uma cruz, mas o Senhor nos aliviou dela, Senhor, porque foi transferido para o Senhor no Calvário, Senhor. A derrota foi cravada na cruz, as enfermidades, as doenças, as dores, as angústias, foi cravada na cruz do Calvário, quando o seu corpo foi desfigurado através do azorrague, Senhor, cortou, desfigurou todo o seu corpo, Senhor. O seu corpo foi moído pelas nossas transgressões. O teu sofrimento nos trouxe a paz. É por isso que nesta noite, Senhor, nós reivindicamos o cumprimento da sua palavra, Senhor, porque não aceitamos derrota, não aceitamos perdas, porque a obra é perfeita, o nosso Deus é perfeito. O teu sofrimento, Senhor, nos trouxe a vitória, nos trouxe a alegria, nos trouxe a paz, nos trouxe a saúde, nos trouxe a prosperidade, nos trouxe a vida eterna na presença do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nos trouxe sabedoria e inteligência, que é mais precioso do que o ouro, do que a prata, nos trouxe o teu tesouro, Senhor, os dons do Espírito Santo, com a dinheiro que se cumpre, nos trouxe a comunhão perfeita com o Senhor, a obra da cruz, Senhor, nos trouxe vida eterna, a obra da cruz nos trouxe saúde, Senhor, a obra da cruz, Senhor, nos trouxe o Espírito Santo, porque era necessário que o Senhor fosse até o céu, para que enviasse um Consolador para ficar conosco até a consumação dos séculos. A obra da cruz, Senhor, nos enriqueceu, nos trouxe comunhão com o nosso Pai Celestial, nos trouxe os anjos para nos servir, Senhor, pois estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. A obra da cruz nos trouxe alegria, Senhor, na sua presença, nos trouxe inteligência, sabedoria, nos trouxe o conhecimento, o entendimento e o discernimento das coisas espirituais que o ser humano normal não consegue ver, Senhor, e entender. A obra da cruz, Senhor, nos trouxe a vitória de sermos colocados por cabeça e não por cauda. A obra da cruz nos trouxe autoridade, Senhor. A obra da
cruz nos trouxe poder no seu poder, no seu nome, Senhor. A obra da cruz, Senhor, nos trouxe alegria, fertilidade, prosperidade. A obra da cruz é perfeita, Senhor. Pois nós te agradecemos. Que se cumpra a sua palavra em nossa vida. Que seja abençoado cada irmão, cada irmã, conforme o Senhor já determinou. Que seja abençoado os que estão assistindo pelo link e aqueles que não assistirem no futuro. Cada irmão seja abençoado pela obra da cruz, Senhor, pois ela é perfeita. Foi algo tão terrível que antes mesmo de acontecer, o seu suor era como gotas de sangue caindo ao chão. Compreenda assim a palavra do Senhor. Compreenda o resgate, fazendo a substituição, nos reconciliando com nosso Pai Celestial, o que havia perdido no passado. Que esta obra, Senhor, que é perfeita, esteja nas nossas vidas, abrindo os olhos do nosso coração e o entendimento do nosso coração, abrindo a nossa consciência para enxergar cada vez mais, Senhor, os mistérios da cruz, da sua palavra. Graças a Deus. E é pelo nome do Senhor Jesus que eu confirmo as nossas orações, os nossos clamores, os nossos apelos ao Senhor. Eu confirmo aqui na terra as nossas orações, Senhor, as nossas petições. No nome do Senhor Jesus, eu confirmo aqui na terra, já está confirmado no céu. No nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Que seja sempre assim, Senhor. Não eu, mas o Senhor em mim, trazendo a mensagem para a igreja. Porque sei das minhas limitações, sei das dificuldades que tenho, Senhor, para trazer uma mensagem. Mas quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para a cruz, o Espírito Santo é que tem falado com a sua igreja, para a glória de Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Agora eu quero ungir os irmãos e as irmãs. Em seguida eu quero ministrar a bênção também aos que estão assistindo pelo link, e que essas bênçãos venham estender, Senhor, para aqueles que irão assistir no futuro por alguma plataforma, mas ouvir a mensagem do Senhor, ouvir o poder do seu nome, que sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém? Pelo poder e autoridade do nome do sangue do Senhor Jesus, eu abençoo os irmãos e as irmãs que estão assistindo pelo link, Senhor, e essas bênçãos venham estender também àqueles que irão assistir no futuro, no nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor os persigam e os alcancem, Senhor, cumprindo assim a sua palavra, Senhor, cumprindo na vida de cada um a obra realizada no Calvário, tudo quanto foi feito ali na cruz, Senhor, que alcance os irmãos e as irmãs que estão assistindo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor, no nome do Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor os dízimos, as ofertas. Eu abençoo os dizimistas e os ofertantes. Eu abençoo aqueles que não puderam dizimar ou ofertar, Senhor, os abençoo para que tenham fartura. E que voluntariamente devolva a casa do tesouro, Senhor. Que devolva a esta igreja a 10ª parte, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo, amarro o devorador, migrador, cortador e destruidor. No nome do Senhor Jesus, eu amarro o valente. E no nome de Jesus, eu expulso todo este mal da nossa vida. No nome de Jesus, todo mal saia e vá para as prisões eternas, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Bem forte para Jesus. Hoje foi a noite de vitória.
E ainda agora, quando eu estava orando, irmãos, por arrebatamento de sentido, eu vi a cruz do Calvário. Há uns anos atrás, quando eu orava, o Senhor me levou até o Calvário e eu vi ali a cruz, onde o Senhor foi crucificado. Porque no mundo físico, ela já não está lá. Mas no mundo espiritual, ela continua no mesmo local. É lá que nós lançamos os problemas. Porque a obra do Senhor, ela é perfeita na nossa vida. Lembre-se que na cruz do Calvário, Jesus cravou ali tudo aquilo que havíamos de sofrer no decorrer da nossa vida. Eu digo decorrer da nossa vida, no momento em que nós convertemos a Jesus. Foi colocada na cruz do Calvário. Então esteja sempre na sua consciência a perfeição de Deus em nosso favor. Nunca duvide dele. Não olhe para o natural, mas sim para o sobrenatural. Não olhe para as circunstâncias ou por situações favoráveis, mas sim pela manifestação do poder de Deus. Não olhe para o curso natural da vida, mas sim olhe para Jesus, para a sua palavra. Olhe para a presença do Espírito Santo na sua vida. Sempre lembrando, a obra realizada na cruz do Calvário foi perfeita. Foi algo tão terrível, irmãos, que só de imaginar Jesus começou a suar sangue. Só no sofrimento que ele estava ali, Deus enviou um anjo para confortá-lo. Lembre-se, tudo quanto Deus tinha que fazer na nossa vida, já foi feito. O que nós temos que ter é fé, apreciar daquilo que nos é de direito, e não dar ouvido a religiosos, a religiões, a doutrina de sofrimentos, a pessoas que estão vivendo de fracasso. Não, você vai olhar para a vitória. Olhe para o Senhor Jesus, para a sua palavra. Amém? Graças a Deus. Fique de pé. O Senhor novamente me mostrou a cruz. Algo grandioso já está acontecendo aqui com alguém, ou comigo, ou com alguém que está assistindo. Novamente o Senhor me mostrou o Calvário. O problema está sendo lançado ali, porque quando nós renunciamos, foi lançado na cruz. Levanta a mão direita e repete comigo: que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus.